Abra a sua Bíblia comigo, se você tem seu telefone, iPad, não importa. Ou simplesmente olhe aqui para a tela. Eu vou colocar um texto que está em Mateus, no capítulo 2. Eu vou ler 2 versículos inicialmente, depois, no decorrer da mensagem, vou lendo os outros versículos para vocês. Por quê? Eu estava conversando com um amigo, um pastor muito conhecido, alguns dias atrás, e ele disse assim para mim: Manuel, Natal, e eu fico pensando que mensagem a gente vai pregar para pessoas que sabem que Natal não é mall, não é shopping center, mas que continuam a agir da mesma maneira. Que mensagem nós vamos pregar para gente que sabe que Natal não é a árvore, não são presentes debaixo da árvore, não é gorrozinho, não são esses enfeites, aí tudo é lindo e faz parte mesmo, e nós aqui, eu me sinto privilegiado por ter um Natal que tem neve do lado de fora, a gente pode ver as coisas de forma muito mais bela. Se você não gosta, você segura as pontas aí que primavera vem verão, aí você celebra um Natal no verão, do jeito que você gosta, com sol, mas assim com a neve eu acho muito legal. O que a gente vai dizer para pessoas que sabem, mas que continuam insistindo em fazer dessa maneira? E aí às vezes eu sou inspirado pelas coisas mais corriqueiras que tem. E eu estava ouvindo uma canção, e eu ouvi uma frase que eu falei assim: já sei, eu vou mexer com a nossa igreja num tema nesse Natal. Veja o que diz o texto das Escrituras Sagradas. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Versículo 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem é que nós buscamos nesse Natal? Ou o que nós buscamos nesse Natal? Eu ouvi várias reclamações de pessoas dizerem o seguinte: esse Natal não vai ter graça. Várias, não vai ter graça, porque a gente não vai poder juntar todo mundo que queria em casa, porque nós não vamos poder fazer aquele jantarzão enorme, porque nós não vamos poder ter aquela festa, aquela troca de presentes, os amigos secretos, o amigo da onça, seja lá o nome que você dá. Não vai ter graça. Quem é que nós buscamos nesse Natal? São os amigos? É a família? Tudo isso faz parte, querido, das comemorações que nós temos. É bom ter gente à mesa, é bom ter família em casa, é bom a gente poder abraçar e celebrar juntos. Esse ano é atípico e tem sido atípico em todas as áreas e será atípico nesse Natal. Se você for uma pessoa coerente, que cuida da vida dos outros, você não vai fazer uma grande festa na sua casa. Você não vai aceitar ir para uma grande festa, porque você entende que você precisa cuidar dos outros. É atípico. Mas existe nessa narrativa do nascimento de Jesus alguns conceitos que eu acho que poderiam, se o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida nessa manhã, poderia mudar a nossa vida. Porque tem uns homens que nós falamos que são 3, os 3 reis magos. A Bíblia não fala que são 3. Aliás, a grande maioria dos estudiosos acha que eram muito mais do que 3. Primeiro, porque esses homens, eles eram... Quando a gente fala que reis magos, esse negócio não faz muito sentido para a cabeça da gente. Na minha, pelo menos. Porque nós não temos isso na nossa história. Esses eram, na nossa cultura, perdão, esses eram homens sábios, filósofos, pessoas que pensavam, gente que era estudado. Eles eram muito ricos, geralmente. Então eles dificilmente viajavam só os 3, aquela ideia nós de 3 homens, num camelo, né? E a gente até pinta o quadro, um é branco, um é preto, e o outro eu não sei que cor que dá para ele, fica lá no meio, viajando pelo deserto. Aquilo é uma figura que a gente criou na cabeça. Provavelmente esses homens viajavam em caravanas, porque eles precisavam ser protegidos. Todo mundo sabia que eles eram muito ricos. Mas o ponto é que esses 3 homens, que nós não sabemos de onde vieram, sabemos que eles vieram do Oriente,
Eles podem ter vindo até mesmo da China, por exemplo, ou de qualquer outro país distante, que era o Oriente, para Israel. Nós não sabemos a sua origem, mas esses homens, talvez vocês nunca pensaram no Natal na perspectiva desses homens. Eles procuravam alguma coisa. Eles procuravam um acontecimento. Eles procuravam saber de uma pessoa. E nesse Natal, querido, se você quiser dar uma conotação diferente, para não ser nós cantarmos músicas, ouvirmos sermões, trocarmos presentes, comermos, quem é que você busca na sua vida? Natal para esses homens foi a descoberta de quem era Jesus Cristo de Nazaré, que não tinha esse nome sequer para eles ainda. Esses homens podem nos ensinar lições muito preciosas para esse Natal. Por exemplo, eles buscaram conhecer a verdade. O que eles viram? Eles viram um sinal. Eles viram uma estrela, eles viram um sinal no céu. E eles não se contentaram em apenas ver aquele sinal, ver aquela marca. Eles saíram em busca para descobrir onde é que isso vai levar. Quem é que está por detrás disso? O que isso vai nos revelar? Sabe o que isso se aplica a nós hoje, cristãos modernos, nesse século? É que nós nos contentamos com poucas informações demais. Nós nos contentamos com um sermão de domingo de 45 minutos, 1 hora. Nós nos contentamos com um culto dominical, uma reunião. Nós nos contentamos com migalhas de conhecimento. E muitos de nós cresce, envelhece, sem realmente conhecer Jesus de Nazaré. Por quê? Porque nós não interessamos em buscar o conhecimento da verdade. Eles viram, eles saíram do lugar, eles foram, eles começaram a viajar. Eu não sei se você já parou para pensar em algumas lições que esses homens nos ensinam, a partir da atitude deles. Por exemplo, eles estavam atentos e perceberam o sinal. Gente, eu fico pensando, quantos de nós Jesus passa para lá e para cá na história da nossa vida e a gente não entende, e a gente não percebe. Eu acho que a vida vai calejando a gente. Eu acho que a vida vai calejando, com certeza. Tem gente que não confia nos outros porque foi traído. Tem gente que não quer mais amar porque foi abandonado. Tem gente que não quer perdoar porque perdoou e foi traído novamente. Tem gente que não quer saber de igreja porque foi ferido nessa ou naquela instituição, por esse ou por aquele líder. A vida vai calejando. Mas além da vida calejar, parece que o costume vai matando da gente a percepção da surpresa. Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais perigosas nesse sentido são as reuniões nossas. Porque quantos cultos você já frequentou na sua vida? Quantos domingos você vem à igreja? E quantos domingos na sua mente é a mesma rotina? A gente chega, senta, canta, quem faz as suas contribuições, a gente ora, a gente ouve a palavra e a gente vai embora. Mas você já parou para perceber a singularidade desse momento? Você pode dizer, o quê? O que teve de tão especial nesse momento? Tudo foi especial, ele é único. Essa audiência jamais se repetirá. Jamais. Nós não teremos as mesmas pessoas nesse culto, nunca mais, no mesmo lugar, no mesmo momento, com a mesma inspiração. Em tudo, Jesus está chamando a nossa atenção, mas nós não percebemos. É uma música que foi cantada, que poderia ter sido 1 milhão de outras, mas foi escolhida aquela. É uma palavra que foi dada, e poderia ter sido milhares e milhares de outras, mas foi aquela. É o domingo que você está com esse sentimento no coração, você poderia estar com outro. Talvez hoje você está triste ou alegre, celebrando, ou até mesmo preocupado com alguma coisa. Esses magos estavam atentos, eles viram uma estrela. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Mago naquela época só praticamente olhava para a estrela. Era quase que o serviço deles. Muitas pessoas dizem que eles eram astrônomos, porque naquela época nós não tínhamos essa internet com o Dr. Google para você perguntar o que quisesse. Era tudo, a navegação era assim, as viagens eram orientadas pelas estrelas muitas vezes. Esses homens viajavam centenas de quilômetros orientados por estrelas. What the heck? Você olha para a estrela o dia inteiro, você vê uma estrela e fala assim, tem alguma coisa diferente? Você ouve canção o dia inteiro, mas tem um momento
que se você prestar atenção, você vai falar assim, será que Deus está falando comigo? Eu tenho uma experiência para New Life, que eu já contei aqui algumas vezes, a maioria de vocês nunca ouviram. A nossa igreja ia começar. E nós estávamos planejando as coisas, nós nos reuníamos num apartamento, tínhamos um grupinho bem pequeno, eram umas 8 pessoas. E um dia eu estava indo para a escola, eu estudava à noite, estava indo para a escola, e eu coloquei, naquela época tinha fita cassete, vocês lembram da fita cassete? Que as fitas que colocavam, toca-fita de carro ainda, tinha aquilo? Botei uma fita cassete. Quando eu coloquei, era um pastor que eu queria ouvir, uma palestra que ele estava dando, não era um sermão, era uma palestra, e na hora que eu coloquei, a fita já tinha passado um pouco, estava assim, folks, the future of our church is video. Irmãos, eu me lembro onde eu estava, eu me lembro o que eu senti na hora que eu ouvi, porque na hora que aquele cara falou assim, irmãos, o futuro da nossa igreja, isso nós estamos falando de 1999, o futuro da nossa igreja será vídeo. Deus falou assim, claramente no meu ouvido, eu estou respondendo a algumas das suas indagações. É simples, esses homens estavam atentos a sinais. Você pode dizer, o que esteve para vocês, pastor? De dentro do carro onde eu estava, nós não tínhamos ninguém nessa igreja, não tínhamos nada, não tínhamos microfone, não tínhamos nada. Eu liguei para uma pessoa que entendia de vídeo e falei, o que nós precisamos para gravar? Gravar o quê, pastor? O que eu falar na igreja? Ele falou, precisamos de uma câmera, precisamos disso, daquilo e tal. Falei, quanto que custa? Ele falou lá, falei, então eu vou te passar um número do meu cartão pessoal, você compra isso para mim? Bom, foi assim que nós adquirimos a primeira câmera, o primeiro microfone, a primeira coisa que nós tínhamos, e ele começou a gravar, e nós passávamos o nosso programa num canal público, que não cobrava da gente. Mas fruto daquilo, queridos, nós tivemos centenas de conversões aqui e em outros lugares. Você precisa estar atento. Segundo, eles saíram a fazer perguntas. Eles não viram o sinal de ser interessante, uma estrela diferente das outras no céu, o que eu não creio que era diferente, daqui a pouco eu explico para vocês. Mas eles saíram a fazer perguntas, eles seguiram a estrela. E eles chegaram em Jerusalém, o centro da religião da época, e falou o seguinte, escuta, nasceu alguém importante por aqui? Nós viemos conhecê-lo. Você precisa ter desejo de conhecer Jesus Cristo. Jesus não pode ser a pessoa que você ouve ser falada do púlpito da igreja. Ele é um companheiro, ele é o Senhor da sua vida para ser conhecido. Para ser conhecido, diz amém para mim nisso, querido. Para ser conhecido. Jesus não é para ser idolatrado, admirado, Jesus é para ser conhecido, Jesus é para ser experimentado, Jesus é para vir tomar os tronos, o centro da nossa vida. E eles saíram a procurar isso. Perguntaram, tenha dúvidas, você tem dúvidas? Pergunta. Você precisa conhecer Jesus, você precisa parar de só ficar ouvindo sermão dominical, você precisa conhecer Jesus, abre a Bíblia, leia. Você não entendeu? Pergunta para alguém, procura alguém que possa te discipular. Você precisa conhecer a Jesus que nasceu neste Natal. Celebrar Natal sem ter conhecimento de Jesus é o equivalente a celebrar qualquer outra festa, não faz diferença. Você já viu gente curiosa e gente que não tem um aparelhinho chamado citocômetro? Eu não gosto, acho que a parte mais difícil do meu ministério é fazer culto fúnebre. Mas já fiz inúmeros e, infelizmente, sei que ainda vou fazer outros. Mas eu já tive em funeral que chega alguém, bate assim no meu e fala assim, quem morreu? Dá vontade de eu falar assim, se você não sabe o que você está fazendo aqui. Curioso. Já viu gente assim, não? Gente que vai em festa sem ser convidado e entra lá, está todo mundo cantando parabéns, ele nem sabe para quem que é, não sabe falar assim, quem que é o cara ou a mulher que fez aniversário. Não tem isso? Gente que só está no lugar. Querida, a gente precisa ter as nossas dúvidas sanadas. Você quer conhecer Jesus, você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra de Deus, mas Jesus está falando com você, você precisa, a partir desse momento, crescer no conhecimento e na graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Celebrar Natal sem saber quem é Jesus, é o mesmo que ir no sepultamento de alguém que você não sabe. Um dia aqui nessa igreja eu estava conversando com a irmã, e falei isso do sepultamento, que é uma coisa, ela falou assim, pastor, eu amo ir em enterro. Eu falei, como assim? Eu vou em tudo quanto é enterro que eu sei, morreu eu vou. Mas o que você vai fazer lá? Você não sabe quem morreu, você não tem relação com a família. Hoje tem gente doida demais nessa terra. Ela falou, eu vou.
Fala, e daí, o que você faz? Ah, fico lá, choro junto com as pessoas, converso, dou risada, sigo o enterro. Gente, que coisa mais sentido. É isso que é Natal, é você seguir o enterro que você não sabe quem morreu. É você ir na festa de aniversário de penetra, porque você não sabe quem é que está sendo celebrado. Mas terceira coisa que eles fizeram, eles não mediram esforços, queridos, para encontrar a resposta. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses homens devem ter viajado de 4 a 6 meses para chegar em Jerusalém. Agora, interessante, Belém, e quem aqui já foi em Israel comigo fez esse trajeto várias vezes, de Jerusalém a Belém, são 6 milhas. E em Jerusalém, ninguém estava atento para que o Redentor, o Senhor, o Criador dos céus e da terra estava nascendo na vizinhança. Esses homens vieram de 4 a 6 meses de viagem no deserto, armando acampamento, desmontando acampamento, enfrentando tempestades de areia. Eu já peguei uma tempestade de areia no Egito, queridos. O dia vira noite. Se você não tiver algo para tampar o seu rosto, o seu nariz, assim como nós estamos com essa máscara, mas mais ainda, você pode morrer no lugar que você está. É indescritível o que é uma tempestade de areia. É uma cortina que se levanta e cobre com tanto assim 1 polegada, ou talvez até mais de areia, tudo, você não consegue respirar, você não consegue abrir os seus olhos. Como que às vezes a gente acha que Jesus é algo servido numa bandeja de prata para nós. Não tem esforço nenhum do nosso lado para conhecê-lo. A gente não busca conhecê-lo, a gente não busca saber quem Ele é. A gente não se esforça para que Ele venha tomar conta das áreas da nossa vida, que nós precisamos largando mão pouco a pouco. A gente não quer ter esforço nenhum, sacrifício nenhum, porque nós entendemos que é tudo de graça. Veja, queridos, graça para nós, alto preço para Deus, porque Ele sacrificou o seu Filho, para que eu e você tivéssemos o direito de conhecê-lo. Esses homens fizeram tudo isso, mas eles fizeram mais. Eles entenderam uma coisa, deixa eu te explicar. Quando você diz assim, eu estou procurando por Jesus, saiba que Deus já está te procurando antes de você começar a procurar por Ele. Olha, lá em Jeremias capítulo 29, diz assim, vocês me procurarão ou buscar-me-eis, e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quando você começa a buscar Deus, quem é que está buscando quem? Eu fiz essa pergunta várias vezes para mim essa semana. Quando você diz assim, eu estou procurando conhecer a Deus, quem é que está realmente procurando quem? Porque você acha que você veio nessa igreja procurar Deus, mas você já parou para pensar que o Espírito de Deus já foi adiante, te estimulou, te impulsionou, criou em você uma situação para você estar aqui. Quem está buscando quem? Eles viram uma estrela. Quem botou essa estrela lá? Quem está buscando quem, queridos? O nosso Deus nos ama tanto que antes de darmos o primeiro passo em direção a Ele, Ele já está vindo na nossa direção. Eles viram a estrela, mas quem botou essa estrela lá? E que estrela mais estranha é essa que vem leste, até Jerusalém, e de Jerusalém ela vai south, ela vai para o sul, até Belém. E que interessante, ela para em cima de uma casa. Como quem está dizendo, é aqui, ó, é aqui. Você acha que você está buscando a Jesus, Ele está te buscando muito antes de você. Ele está buscando muito antes de você. Para aqueles magos foi uma estrela, queridos. Foi uma estrela. Para mim e para você, nós precisamos perguntar, que estrela é essa que Deus está colocando? Essa estrela pode ser uma música que a gente ouve. Essa estrela pode ser uma conversa com uma amiga. Essa estrela pode ser uma mensagem de um pastor. Essa estrela pode ser uma dor quando você enfrenta um problema. Essa estrela pode ser a perda de alguma coisa. Essa estrela pode ser um problema conjugal. Essa estrela pode ser uma canção que alguém cantou, um livro que você leu, uma placa que você passou com o seu carro assim, ó, e ela estava lá na beirada da estrada e você leu. O ponto é que Deus está nos procurando tanto que nesse Natal o que Ele queria era que você enxergasse a estrela e você seguisse a estrela.
e você soubesse que Ele colocou essa estrela porque Ele te ama, e que se nós seguirmos essa estrela, e essa estrela pode ser, gente, essa estrela pode ser tão simples, é por isso que eu disse, os caras eram astrônomos. Você olha num telescópio daqueles, a gente que é leigo, você vê uma porção de pontinho. Eu já tive a oportunidade de olhar num daqueles potentes. Aí o cara está assim para mim: você está vendo, pastor? Eu estou. Não, mas você está vendo lá o negócio? Eu estou vendo uma porção de pontinho branco. O que é isso, pastor? Você não enxerga lá o negócio? Mas não enxerga, é tudo igual para mim. O cara vê, ele vê uma coisa diferente. Aqueles astrônomos viam estrela o dia inteiro. Mas naquele dia, eles entenderam que aquela estrela estava lá para uma coisa bem específica. Coloca o versículo 9 para mim na tela, se você puder, filha. Versículo 9 diz assim, ó: depois de ouvirem o rei, porque eles foram a Jerusalém, falou assim: onde é que nasceu um menino aqui? Presta atenção nos detalhes, querido. Tem gente que diz assim, tem um ditado aqui em inglês que diz assim: the devil is in the details. O diabo está nos detalhes, não está? Eu quero reverter esse processo. Deus está nos detalhes, querido. Deus está nos detalhes. Veja bem, eles chegam no centro da religião e perguntam para o rei e para os religiosos: nasceu um menino por aqui? Não tinha uma estrela? Você lembra do texto? Não tinha uma estrela? Engraçado. Eu vou me atrever a dizer uma coisa para vocês. Eu acho que mais ninguém viu essa estrela a não ser aqueles caras. Porque senão o rei dizia assim: tem uma estrela aí, a estrela que trouxe vocês, ó, vamos seguir a estrela. Não, o rei diz assim: vá vocês, descubram, depois vocês voltam e me informam. Nem o rei e nem os religiosos tinham o menor clue de onde é que estava o menino. Você sabe que a estrela que você vê, talvez mais ninguém está vendo? Você sabe que aquela coisa, a palavra da música que foi cantada, para o seu vizinho tem o menor sentido, para você parece que é aquela cutucada. Mas ninguém, eu creio, lá no céu eu vou descobrir isso, mas mais ninguém, eu creio, viu essa estrela. Então eles perguntaram para o rei, depois de ouvirem o rei, versículo 9, eles seguiram seu caminho, olha aí a estrela de novo, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Essa estrela só vai parar no lugar onde está o menino que você precisa conhecer. Você pode ignorar uma vez, você pode ignorar 10 vezes, Deus te ama, vai continuar falando com você, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, porque Jesus morreu por você. Agora você pode dizer assim: mais um sermão, pastor, e mais uma vez você dizendo a mesma coisa. Mas você já parou para pensar que essa pode ser a estrela que Deus está colocando na sua vida? A mensagem, a palavra, a estrela para te levar no lugar certo. E tem uma outra coisa que aconteceu a partir da vida desses homens. Como pastor, eu já ouvi centenas de vezes pessoas dizerem assim: pastor, você diz assim, Deus falou comigo. Aí a pessoa diz assim: Deus nunca falou comigo. Quando uma pessoa me diz isso, eu tenho duas respostas, eu nunca as dou. Eu tenho duas respostas que satisfazem o meu coração, eu dou uma outra lá para a pessoa. Uma é: seu ouvido está sujo. A Bíblia diz assim: Deus fala de muitas maneiras, nós é que não prestamos atenção. Está lá no livro de Jó, ele fala. Então, um é esse. Tem que dar uma limpadinha no ouvido, afinar aí o ouvido. Agora, a segunda é a que é a mais pesada. Talvez você não conhece Jesus. Por isso você não ouve a voz dele. Lá em João, Jesus diz assim: as minhas ovelhas... Vamos fazer uma análise de texto? Fazer perguntas do contrário? Quem ouve a minha voz? Lembra de objeto direto, objeto indireto? Né? Quem ouve a minha voz? As minhas ovelhas. Eu vou repetir. Quem ouve a voz do pastor, queridos? As suas ovelhas. Quando alguém me diz assim: eu nunca ouvi a voz de Jesus, no meu coração eu pergunto: será que conhece? Porque lá no texto de João diz assim: eles não ouvem a voz do bandido, do salteador, do ladrão, porque eles não conhecem, eles ouvem a minha voz, porque eles me conhecem.
quando a gente conhece a Jesus, quando a gente se encontra com Jesus, Jesus fala conosco. E uma das maiores tristezas que eu encontro na minha vida ministerial é ver um bando de gente que anda pela vida tateando como quem está no escuro, que não sabe se vai pôr o pé numa armadilha, num buraco, numa bomba, anda como se não tivesse rumo, como se não tivesse bússola, sendo que tem um Deus que fala com seus filhos. Olha o que aconteceu, versículo 12, eles chegaram, pararam onde a estrela estava, entraram na casa, vocês sabem a história, eles viram a mãe, o pai e o menino deitado numa manjedoura. Daqui a pouco a gente lê esse versículo. Mas olha o versículo 12. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retomaram a sua terra por outro caminho. Presta atenção. Vamos voltar em Jerusalém. Chegaram lá dizendo o seguinte: escuta, nós viemos aqui procurar um menino que nasceu, que diz que é o rei dos judeus. Lembra da fala de Herodes? Não, vá procurá-lo, vá buscá-lo, vá adorá-lo. E quando vocês encontrarem, voltem aqui e me contem. A nossa vida, as decisões que nós precisamos tomar, queridos, as escolhas que nós fazemos, escolhas simples a mais complexa. Deus fala com a gente. Deus fala com seus filhos, Deus fala com quem o conhece, Deus fala com quem está um pouquinho atento à sua voz, porque no meio de tantas vozes que ecoam nos nossos ouvidos toda hora, às vezes a gente se perde e não reconhece qual é a voz do nosso Senhor. Vejam, eles foram lá, adoraram o menino. Vamos pensar uma cena? Um virou para o outro e falou assim: agora nós temos que voltar lá em Jerusalém e avisar o rei. Lembra que ele pediu? Que era para a gente voltar e avisá-lo, onde é que está? Vamos voltar? Mas foram dormir, antes da viagem. E aí Deus fala com eles: não volta para Jerusalém, toma um outro caminho. Queridos, Natal, procure conhecer Jesus, porque Ele está procurando se aproximar de você, Ele está colocando estrelas, Ele está colocando sinais, Ele está fazendo de tudo para que você chegue até Ele. Mas não se achegue para uma religião, porque religião só pensa em dogmas, em proibições, em permissões. Se achegue para ter um relacionamento com Jesus, para você conhecer e saber quem é esse. E não se contente em viver uma vida que você não ouça a voz do seu Senhor. E a voz de Deus é ouvida de tantas maneiras, queridos. Vamos voltar para o livro de Jó. Deus fala de várias maneiras, nós é que não prestamos atenção. Sabe o que a gente gosta? A gente gosta daquelas coisas fabricadas pela religião. A gente não gosta da coisa que é simples, como você está dirigindo e de repente você vê uma cena. E você afina seu ouvido e Deus fala com você naquela cena. Você vê o olhar da sua esposa ou do seu marido. Você senta com um amigo. Você ouve uma mensagem, você ouve uma música, você assiste um filme. Deus fala com seus filhos e põe estrelas que mais ninguém vê. A minha pergunta é: se você nesse Natal está querendo ver essa estrela e segui-la e ter o esforço necessário. E por último, o que eu aprendo com esses magos? É interessante, a gente fala que Natal é o aniversário de Jesus. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu em algum outro momento, provavelmente entre o mês de setembro a final de outubro, máximo início de novembro, por dados históricos e pela própria temperatura da época. Não podia ser 25 de dezembro. Essa é uma data que botaram. Ah, eu não gosto do dia 25 de dezembro. Então comemora dia 14 de maio. Comemora dia 5 de abril, o dia que você quiser. Não muda. Você não está cometendo nenhum pecado. Pecado, sim, você está cometendo quando você faz isso aqui, ó. É aniversário de Jesus, não é? Mas todo mundo só pede presente para ele. Esse Natal é uma pedição danada. Ora, é aniversário de quem? Dele.
Quem é que ganha presente dia do aniversário? É o aniversariante. Imagina, você vai na festa de aniversário de uma pessoa, primeiro que muitos já vão e não levam nada. Segundo que você vai e ainda pede um para você. O aniversário é dele, gente. Quem é que tem que receber presente? Veja o que os magos fizeram, versículo 11 agora. Ao encontrarem e entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus presentes, os seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. A gente acha que era 3 presentes, 3 magos, 3 presentes, cada um com um presentinho na mão. Primeiro que não devia ser 3, segundo, que ouro, incenso e mirra não quer dizer que são 3 presentes, não, é que tinha ali presentes compostos desses elementos. Mas eles trouxeram presentes para o menino que nasceu. Por que vocês ficam só pedindo presente para o Senhor no aniversário dele? E por que você não pergunta nesse Natal, Senhor, qual é o presente que o Senhor gostaria de receber? É seu aniversário. É o Senhor que nos buscou. É o Senhor que nos procurou, o Senhor que nos encontrou. Antes de nós o encontrarmos, o Senhor já estava à nossa procura. É seu aniversário, Senhor. O que é que eu te dou? E eu vou responder para você o que é que Deus pede de você. Está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 23. Filho meu, dá-me o teu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. O maior presente para Deus, para honrar e glorificar o nascimento de Jesus Cristo, é uma vida entregue a Ele. É a minha e a sua vida entregue a Ele. Veja o texto de Provérbios 23 e nós encerramos. Meu filho, dá-me o teu coração. Nosso coração está dividido com tantas coisas, queridos. Nosso coração tem tantos senhores, tem tantos deuses, tem tantos donos. E num cantinho dele a gente põe Deus. Nosso coração tem os seus próprios desejos, as suas próprias inclinações, as suas próprias vontades. E num cantinho dele a gente empurra Deus. Nós fazemos planos e pedimos Deus para entrar de carona no plano, para abençoar os planos. Não é o contrário. A gente não vai para Ele para formatar os nossos planos. Nós vamos com os planos formatados e dizemos, está aqui, se o senhor puder pôr uma água benta aqui, eu agradeço. Filho meu, dá-me o teu coração nesse Natal. Filho meu, para de ser frequentador de uma igreja, me dá o seu coração, se esforce em me conhecer. Filho meu, dá-me o teu coração. Você quer presentear quem nasceu nesse dia? Dá o seu coração ao Senhor. Aí você pode dizer, já dei, pastor. Leia a parte B do versículo. Filho meu, dá-me o teu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Talvez você já deu o coração para o Senhor, mas os olhos se desviaram. Sabe o que é manter os olhos no caminho, queridos? Vocês sabem, eu posto aqui de vez em quando, eu gosto muito, aprendi a amar para estar perto do meu filho, a gente fazer hiking em montanhas. E já fizemos na primavera, no verão e no inverno. E principalmente agora no inverno é uma coisa muito delicada, porque a gente tem algumas coisas para guiar a gente. Eu converso com o Pedro quando a gente está lá e eu digo para ele, filho, hoje eu entendo porque que tanta gente morre perto dos outros. Porque a paisagem, ela, com a neve, ela iguala. Você não tem caminho para seguir, você tem que saber o seu caminho. E às vezes tem um obstáculo aqui na frente. E você pensa, esses dias para trás, numa última que nós subimos, nós estávamos descendo, e eu na frente, ele atrás, e eu virei assim no caminho, e tô vendo, eu vi um rastro, pensei, está certo, alguém passou aqui antes e fui. Quando eu cheguei num despenhadeiro, tinha para onde ir mais. 3.000 pés de altura. Aí, gritei para ele, que o caminho não era aquele. Voltamos, e aí ele identificou o caminho que era para uma outra direção. O que é que eu fiz? Tinha uma pedra com muito gelo, embora eu estava usando aqueles spikes na minha bota para firmar o pé, eu achei que ficava mais fácil se eu desviasse um pouquinho. Eu desviei talvez 3 metros para a esquerda. Foi o suficiente para que eu não encontrasse o caminho de volta.
Sabe o que é manter os caminhos em Deus? Eu fico fazendo aquelas trilhas e eu pensando na minha espiritualidade. É o tempo inteiro olhando para baixo e para cima, procurando uma árvore, um sinal que alguém deixou, um trailhead que alguém construiu para ajudar quem viesse depois. Porque se eu tirar os olhos do caminho, querido, eu vou errar. Eu posso errar fatal. E eu posso errar e causar um mal, uma dor, uma tristeza. Se eu e o Pedro saímos para um hike daquele, a gente não volta. Tem uma família que vai sofrer. Manter os caminhos, os olhos. Você pode dizer, eu já dei meu coração para Jesus. Cadê o seu olhar? Está nele. E muitas vezes nessas caminhadas, a gente tem que parar e ficar minutos procurando, identificando para onde ir e o que fazer para não errar. Natal, nós cantamos aqui, celebramos. Nasceu o Redentor, nasceu o Salvador. É dia dele, não é meu, não é seu, não é da loja da esquina, não é do shopping center, é dele. É dia de dar presente para ele. E aí, ele está falando assim, para mim e para você hoje, Manuel, você quer me dar um presente? Me dá seu coração. Aí se eu já dei, eu falo, Senhor, já dei, é do Senhor, o Senhor sabe. Então não tire o olho do meu caminho, não tire o olhar do meu caminho. Você quer celebrar Natal, querido? Feche seus olhos comigo e vamos orar um pouquinho. E você pensa no que você ouviu. Será que isso aqui hoje não é a estrela que Deus colocou na sua história, como colocou aquela na história dos magos? Essa estrela. A estrela foi o ambiente, a estrela foram as canções, a estrela foi uma oração, a estrela foi a leitura do texto, a estrela foi a explicação do texto. Talvez a estrela foi a história que eu contei agora. Mas você precisa se levantar, como os magos disseram, eu vou buscar, eu vou procurar, até eu encontrar Jesus. E quando encontrar, eu vou me prostrar diante dele, eu vou adorá-lo, e eu vou dar a ele um presente, que vai ser a minha vida. Quem sabe você que está aqui hoje precisa entregar a sua vida para Jesus, você que está em casa, seu coração, entregar o seu coração para Jesus, dizer, Senhor, é o seu aniversário, está aqui o meu presente é a minha vida. Mas talvez você está no segundo grupo, que diga assim, Senhor, eu já te dei meu coração, mas meu olhar tem desviado, e por causa disso, Senhor, eu tenho dado tantas voltas, eu tenho me perdido tanto. Filho meu, dá-me o teu coração, e mantenha os teus olhos nos meus caminhos. Ora agora, querido, rapidinho, você pode fazer isso, você pode se comprometer agora, aqueles magos decidiram, você pode decidir agora, é Natal, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, Emanuel, é Deus conosco, mas ore agora. Talvez a sua profissão foi o desvio, os amigos foram o desvio, você tirou o olho do caminho do Senhor. Talvez foi a rotina, o fazer a mesma coisa, até da religião. Pai querido, eu quero orar em nome de todos nós aqui da New Life Church, e de quem está em casa, de quem está participando com a gente. Senhor, Tu sabes que o meu coração é do Senhor. E eu acho que muitos aqui estão dizendo como eu, Pai, Tu sabes, é o meu também. Mas tem outros que estão dizendo, não, Senhor, eu quero dar ao Senhor agora meu coração. Pai, eu quero pedir ao Senhor para continuar ouvindo a Tua voz. E eu quero orar por aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus agora, para eles ouvirem a voz do Senhor. E eu quero por último orar, ó Deus, por todos nós. Mantenha-nos com o olhar no Teu caminho, Senhor. Tem uma coisinha aqui que pode desviar, ajuda-nos a perceber, porque nós vamos ficar olhando para o Senhor, ó Pai. Quando o Senhor andar, nós andaremos, quando o Senhor parar, nós vamos parar também. E tem um caminho ali que parece mais fácil,
Mas se o Senhor não estiver nele, nós vamos no que o Senhor estiver, ó Deus. Espírito de Deus, eu oro agora para que o Senhor fale ao coração das pessoas o que significa isso na vida de cada um. Para esse Natal ser diferente, Senhor. Não só por causa de uma pandemia, não, diferente pelo que Ele realizou em nós. Eu abençoo os meus irmãos, ó Deus, e peço ao Senhor que a Tua presença esteja sobre nós, no nome de Jesus. Irmãos, pela autoridade em mim investida, pelo Senhor que nós celebramos aqui, eu te abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a sua vida. Que o Senhor sobre você levante a sua face sobre nós e nos dê a paz. E a paz do Senhor que excede todo entendimento. Guarde, irmãos, as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Até o dia em que essa celebração natalina será na mesa com o Cordeiro e será para sempre. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.